E essa trilha identifica, estamos em clima de musicanto. Genésio Tocantins, um dos grandes nomes, um dos grandes artistas que passaram pelo palco sagrado do Centro Cívico. Grande Genésio, melhor intérprete, música mais popular e até vencedor do festival. Aliás, o Genésio tem uma queixa sobre o musicanto, né? O ano que... E ele participou de vários. E o ano que ele venceu, saiu daqui, indo pro Tocantins como o grande campeão, não era mais um carro 0 km como prêmio. Ele me disse, quando eu escrevi o livro 40 anos do musicanto, que Santa Rosa deve esse automóvel para ele. Estamos vivendo aí a contagem regressiva, a Comissão Central do Musicanto circulando com seus voluntários, trabalhando muito, preparando o festival que acontece agora em novembro, dia 6, 7 e 8 no Centro Cívico, mas antes, dia 4 e 5, teremos o Musicanto Vai à Escola, este lindo projeto também que está enraizado na história do festival. E você, Santa Rosense, você da região, você que gosta da música e gosta de cultura, tem que viver intensamente esta edição que marca aí a 30ª edição, são 42 anos do Musicanto. Aliás, falando em 42 anos, eu lembrei hoje pela manhã que no ano passado completou 40 anos da segunda edição. O Musicanto foi criado em 1983. E o ano passado, então, a segunda edição completou 40 anos. Foi um momento muito especial do Musicanto 40 anos, porque estávamos em 1984 e nessa edição do Musicanto tivemos Elaine Geisler vencendo o festival com seu Canto da Mulher Prometida. Tivemos neste festival um momento importante para a música e para a cultura latino-americana, que foi, então, um show marcante, inesquecível, de Mercedes Sosa no estádio Carlos Denardim. Mercedes Sosa que estava voltando do exílio, Mercedes Sosa que estava voltando pela primeira vez aos palcos, e uns malucos de Santa Rosa trouxeram ela para o primeiro show no Brasil, depois da volta do exílio. E 40 anos também que os jurados que ali estavam para escolher as vencedoras, ali também estava um artista que depois daquele ano muitas e muitas vezes passou pelo palco do Centro Cívico, pelo palco do Musicanto, ou como instrumentista ou como jurado, aliás, muitas vezes jurados, né? Eu falo de Daniel Morales, que está conosco aqui nessa manhã. Que alegria! A Fernanda Berg traz ele aqui, porque tem um projeto que essa menina aqui não para, ela é uma irrequieta. Por quê? Porque é artista, e é isso, né? E o Musicanto, formado por com um grande número de voluntários, tem cada pessoa na sua essência, trazendo o seu jeito de ser, e que se soma ao grande grupo, né, Fernanda? E a Fernanda, então, traz hoje, nessa manhã, o grande, querido Daniel, músico, professor, e que tem uma bagagem nos festivais aí, que é uma história linda. E eu estou muito feliz de recebê-lo nessa manhã. Fernanda, bom dia. E vocês estão preparando um espetáculo à parte no Musicanto. Vamos falar sobre isso nessa manhã, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom, bom dia, Sorriso, obrigada por receber a gente aqui. É isso, a gente tá montando então um musical para homenagear a Mercedes Sosa, né? Ontem a gente teve um ensaio com a banda e com o elenco pela primeira vez. Foi belíssimo. Foi muito emocionante, né, Daniel? Foi muito bonito. Eu tenho um grupo também comigo, além dos voluntários do Musicanto, que já fazem o evento, né? A gente tá com cerca de, não sei se 15, 20 pessoas no palco. Acho que mais de 20. Mais de 20, talvez. Entre elenco, vi a banda. Ficha, né? Uhum. A ficha, dá pra ver que é um grande elenco, né? Pra fazer algo lindo demais. Até porque o Musicanto, ele ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Sul, para além fronteiras no Brasil, mas também na nossa América, né? E essa relação, esse espetáculo, eu iniciei falando e relembrando 40 anos da presença de Mercedes Sosa aqui e 40 anos da presença do Daniel como jurado, né? Naquele ano,
Por que falamos de Mercedes Sosa? O que tem a ver com esse espetáculo? Bom, acho que falar de Mercedes Sosa, ela tem uma mensagem, né, de união da América Latina, né? As letras dela traziam isso, assim. Então, quando eu recebi o desafio, né, do nosso presidente Fernando Borella, a gente começou a pensar qual viés a gente poderia pegar, né? E aí a gente chegou no nome da Mercedes. E quando a gente chegou no nome dela, bateu num lugar, assim, de muita paixão minha, na verdade. Eu sou fã de Mercedes, eu escuto os discos da Mercedes desde pequenininha, com meu pai, assim, então tem esse lugar da tradição para mim também. Tem o lugar da voz da mulher, né, na América Latina, que a gente tem ela como referência, assim. E aí, essa vinda também da história dela no Musicanto, né? A gente poder homenagear através do grande nome que foi Mercedes Sosa, dessa voz marcante, maravilhosa, homenagear também outras mulheres que já pisaram no palco, né? Então a gente fala dela, assim, a gente conta a história dela, mas vem muito pensando isso, né? O que o Musicanto quer trazer, essa ideia de união mesmo, assim, da gente poder ter essa diversidade em cena. Pois é, você citou agora as das mulheres no palco do Musicanto, né? E realmente sabe que começa já na primeira edição sendo uma mulher vencedora de um festival. Um festival atípico, diferente, especial até, né? E desafiador para quem estava respirando a cultura, né? Naquele momento. E começa já com uma mulher vencendo, né? E indo para uma linha assim bem diferente do que se conhecia até o momento, né? E a partir dali, realmente, o segundo Musicanto vem uma mulher e eu não tenho, nesse momento, você agora me desafiou a pesquisar quantas mulheres no palco que formaram, então, a grande final de cada edição. Aí, realmente não foi destacado isso como um resgate, né? Mas que bacana você lembrar isso, porque entre todas as pessoas, os líderes voluntários que presidiram o festival ao longo desses 42 anos, tivemos uma única mulher, Nair Heimerdinger, né? E tivemos também a presença marcante da Lourdes, que criou o Festival Internacional do Folclore, né? E que foram 13 edições marcantes aqui durante o Musicanto. Então, mulheres presentes, né? Nessa caminhada, nessa história do festival. Então, La Negra, Mercedes Sosa, um espetáculo que vai ser diferenciado para o público que for apreciar o nosso Musicanto. O que vocês prepararam, não em relação ao repertório, mas o que vocês prepararam em relação a qual o espaço que vai ser para esse espetáculo? Em que local? Internamente no palco do Centro Cívico ou na área externa para o público em geral assistir? O que está pronto aí dentro do cronograma? Então, o nosso cronograma a gente vai apresentar no dia 8, né, no sábado, que é o dia da final. É no espaço externo, então toda a comunidade pode chegar lá para assistir, tá? Vai ser às 17 horas a nossa apresentação, né? 18h30 já começa o evento lá dentro da final mesmo. E assim, a gente tem um elenco com idades muito variadas. Eu acho que isso é uma coisa importante trazer, tá? A gente tem a nossa atriz mais nova, tem 7 anos, tá bom? E aí a gente tem mestres com a gente, assim, vai por todas as faixas de geração, né? A gente vai ter aí o nosso professor Wilson, o professor Edinho, que são os grandes homenageados do Musicanto. A gente tem a professora Nídia, a Pati Prestes também. Tem os jovens e os jovens há mais tempo. Os jovens e os jovens há mais tempo, que legal. Claro, depois, né? vamos falar depois sobre isso. O que eu quero ouvir grande Daniel, prazer em recebê-lo aqui no programa Painel Fema, na Rádio Fema. Que alegria ter você aqui. Para mim é um grande prazer estar por primeira vez na Rádio Fema, rádio que eu escuto pela internet, né? Que eu tenho acesso pela internet, e isso para mim é muito importante. O Edinho foi que me deu a conhecer esse espaço aqui, e eu acho que isso é muito bom, e sobretudo para trazer essa ideia que a Fernanda está construindo aí junto com todos os demais. Esse pigarro do trabalho de ontem. Foi intenso ontem lá. Foi intenso.
foi intenso, mas foi muito bom. Eu estava comentando com a Fernanda que foi um trabalho de mais ou menos 8 horas de ensaio. E para quem é jovem há mais tempo já sente, né? Já sente esse tranco todo. Mas também é uma satisfação para mim voltar ao Musicanto. O Musicanto eu vi nascer mesmo, na sua totalidade, né? Desde o momento em que o Luiz Carlos Borges comentou comigo, lá em Santa Maria, que queria montar um festival. E essa proposta que andou rodando por outras cidades foi acolhida aqui por Santa Rosa. Então, a Santa Rosa tem, assim, a possibilidade de dizer o Musicanto é nosso. E eu acho que isso é muito importante para Santa Rosa, para a região e para toda a musicalidade do Rio Grande do Sul e essas portas abertas para a América Latina. Muito bem. O que você recorda lá de 1984? Puxa vida, são muitas e muitas e muitas lembranças. Mas 84 me marcou sobretudo por foi a primeira vez que eu tive um contato pessoal com a Mercedes Sosa. E eu brinco muito com essa ocasião. Nós estávamos conversando com o Borges quando descemos para o hall do hotel e dali nós levamos a Mercedes até o aeroporto aqui, que ela estava indo embora depois do show. E naquela ocasião ela me perguntou, nós estávamos no carro do Borges, e ela me perguntou como é que eram aquelas flores que estavam nascendo ali fora. E eu disse para ela, são a Maria Mol. E ela cantou para mim, isso aí é uma lembrança que é muito cara para mim. Ela cantou para mim o Vira Virou, em espanhol, que foi a música, segundo ela me disse, que foi a primeira música que ela cantou quando no Obras Sanitárias de Buenos Aires ela fez o show de retorno à Argentina. Então, essa é uma lembrança que eu guardo até hoje, assim como aquela partitura que eu tenho da Alfonsina e el Mar, que vou usar aqui nesse espetáculo de La Negra, e que está autografado por ela e dedicado para mim. Então, que bacana, né? 84 foi assim. Depois, várias outras vezes eu estive com ela, mas aquele momento foi muito, muito especial mesmo. E foi aqui em Santa Rosa. Que maravilha, né? E aliás, um musicanto lindo naquela segunda edição. Muito bom. Ele já dava, era um próximo passo daquilo que se constituiu a primeira edição. Diferente de tudo que já tinha se visto, mas com um propósito de ir fronteira dentro e derrubando muralhas, né, da questão cultural e atingindo os povos. A cultura não tem fronteiras e o Musicanto disse isso em alta voz, né, para toda a América Latina, né? Eu lembro que quando nós fomos até o Uruguai para fazer contato com alguns músicos e artistas de lá, eles tinham dificuldade, inclusive, de localizar, não sabiam do Musicanto e de localizar Santa Rosa, isso em 1984. Mas agora, quando eu retorno ao Uruguai, a Montevideo, me perguntam por Santa Rosa e me perguntam pelo Musicanto. Então, essa possibilidade de abrir fronteiras e de deixar claro que essa cultura não tem, que a flexibilidade dessas fronteiras culturais, eu acho que é muito importante, e esse é um hito que para a história da nossa música o Musicanto marcou e continuará marcando. Bom, Daniel Morales, como jurado daquela segunda edição, o Canto da Mulher Prometida, do Dilan Camargo, grande poeta nosso, junto com Celso Bastos, né? Celso Bastos. E na interpretação lindíssima da Elaine Gessler, né? Foi difícil porque se a gente for acessar ao disco, né? Estamos falando do LP, né? Mas está na internet também. As músicas da segunda edição, a gente sente algo muito especial presente ali, né? Na música. Foi difícil as escolhas ali, porque tínhamos Eraci Rocha cantando Pilão. Exatamente o que eu ia comentar contigo. Certo. O Pilão do Eraci e de toda a turma aquela
estava o Pedrinho Figueiredo naquela ocasião, também como estava também na música do Dylan e do Celso. Não foi fácil definir qual seria o primeiro lugar, mas nós tínhamos assim plena certeza, e eu comentava isso com o Geraldo, eu lembro muito bem disso, o Geraldo Flax, que também fazia parte do júri, que nome marcante também do Musicanto na caminhada, né? Com certeza, e da música gaúcha, jurado, né? Participou, lançou obras aqui, aproveitando o movimento do Musicanto. Então, mesmo errando, nós iríamos acertar, né? Essa foi a proposta, e eu acho que assim tinha muito outras músicas, e nós falávamos anteriormente das mulheres, né? Eu lembro muito bem da Lúcia Helena nesse palco do Musicanto, e tinha mais outras intérpretes também. Eu busquei aqui na memória, mas fui nas anotações também, né, para ver. Maria Rita Stum, ela ainda segue, impressionante. Maria Rita Stum ainda segue fazendo a arte, levando a música, e ainda hoje. Recentemente, aliás, há 2 anos, quando do livro dos 40 anos, conversei com ela, e que ela acabara de relançar, e disse que a audiência dessa canção no Spotify na Europa é enorme. O Cântico Brasileiro número 3. Aquela música que fala dos povos indígenas, né? Dos povos indígenas, que foi muito importante também, e que bom que o Musicanto acolheu esse tipo de proposta, né? Eu lembro muito bem da performance dela no palco. Aquele movimento no palco do Centro Cívico, né? A gente sentiu, eu posso estar errado na maneira de me expressar aqui, mas nos sentimos dentro de uma tribo ao ouvir os índios em uma manifestação, né? São esse tipo de manifestações, assim como a do Genésio, né? E eu discordo do Genésio. Eu acho que Santa Rosa não deve nada para o Genésio. Genésio, sim, trouxe muita coisa, muita musicalidade para Santa Rosa, mas foi sempre Santa Rosa acolhe muito bem. A partir de ontem, quando eu cheguei aqui, eu senti novamente esse calor humano, né? Do Edinho, da Neiva, de todo o pessoal, da Fernanda, da Pati, do Wilson. Quer dizer, eu me sinto em casa quando chego aqui. Então, o Musicanto, Santa Rosa são uma marca, sim, para a nossa musicalidade. Já voltamos para o espetáculo La Negra, nessa edição do Musicanto. Daniel Morales, fale para o ouvinte, apreciador do Painel Fema, e que gosta dessa emissora de rádio em Santa Rosa, que foca muito na cultura, na arte, na música popular brasileira. Quem é Daniel Morales dentro desse contexto de fazer arte, de fazer o que o poeta já disse, ir aonde o povo está, indo para o palco, levar a música? Bem, eu encerrei agora em março desse ano uma caminhada minha como professor de música na Universidade Federal de Santa Maria. Mas não encerrei a minha carreira de compositor, instrumentista, tudo demais. Eu acho que o importante para mim, que vinha de um outro país, né? Eu sou uruguaio de nascimento. Foi muito importante todo esse momento de fazer música, mas ao mesmo tempo de ensinar e aprender. Eu aprendi muito a partir do momento que ingressei na universidade, primeiro como aluno, lá da UFCM, e depois como professor. São 46 anos de sala de aula, nos quais eu consegui ver que realmente nós temos uma identidade sul-americana, que é muito importante. Eu não me sinto fora, mesmo vindo de outro país, nunca me senti muito fora dessa cultura, né? Nós somos muito parecidos, muito similares, as nossas tendências musicais, sobretudo, é muito importante isso aí. Fazer uma milonga aqui, ou fazer no Uruguai, ou fazer na Argentina, ou fazer no Paraguai, é muito, muito igual, né? Nós somos primos muito perto, né?
Então, para mim foi assim, foi muito importante essa vinda aqui para o Brasil, para Santa Maria, que me acolheu também muito bem, e fazer esse intercâmbio, conhecer todo o Rio Grande do Sul e outros estados do Brasil, e fazer música gaúcha. Eu acho que isso é essa identidade que nós devemos continuar a defender, né? E essa importância que tem para o nosso desenvolvimento, essa cultura musical, né? Por isso que eu destaco sempre, e não somente aqui, né, o trabalho que o Wilson Kusler está fazendo com a sua escola. Eu acho que é isso que a gente deve fazer, transmitir e sempre transmitir, né? Assim como nós tomamos exemplos, eu acho que assim um mito muito importante do musicanto é esse musicanto vai à escola. Exato. Eu acho que, bom, como professor, eu acho que a partir dessa ideia aí, o musicanto vai à escola é a passagem do conhecimento de uma geração para outra. Eu acho que essa é a coisa mais importante. E o sinal de que vai se seguir um projeto como continuidade, esse, né? Porque o que chama atenção, porque se nós formos olhar datas, né, a questão dos números, nós vamos nos deparar com um musicanto, a primeira edição completando 42 anos, a segunda edição 41 anos, a terceira 40 anos, e se a gente olhar são essas 4 décadas e vamos ver no palco os alunos, é uma outra geração que acessou esse disco, essa música, fez a escolha do repertório e vai trabalhar essa obra. Que nem seus pais, talvez, ouviram essa canção ou viveram aquele momento do festival. Isso é incrível. Para mim é muito importante também por uma coisa, e isso aí eu acho que a Fernanda nos dá essa oportunidade. Eu estou trabalhando com 2 ex-alunos, a Nídia Engel e o Misael Lasman, que fazem parte desse grupo de músicos e cantores, e estou trabalhando com o pessoal do musicanto e do americanto, que eu acho que assim, quando ontem nós ensaiávamos lá com o Edinho e o Wilson, eu voltei mais do que 40 anos atrás, né? Então foi assim, foi a oportunidade de nós retomarmos aquela parceria de tantos palcos e de tantos momentos bonitos, né? Isso que tu falavas antes, transmitir isso de geração para geração, eu acho muito importante para nós. Como educador, eu acho que esse é o meu papel e foi cumprido, né? Vendo a Nídia ontem se emocionar, desculpe, se emocionar no palco, no ensaio do espetáculo, eu acho que é assim, saber, bom, a continuidade não tem interrupção. Exatamente. Já que citou americano, eu vou mostrar isso aqui nesse momento para a gente só dar esse clima, porque tem um detalhe interessante. A primeira vez, então, já lá no terceiro musicanto, em 1985, ou seja, 40 anos, agora em novembro, vai fazer 40 anos que vivemos o terceiro musicanto e que pela primeira vez no palco desse festival, que já estava ganhando a América, os santarrosenses subiram para defender uma canção. E quem foram eles? Era o americanto com a mais popular da edição. Zumba, zumba, Negro, zumba, 40 anos. Aí, Wilson. Alô, professor Edinho. Zumba, Carlos Lozecan. Itacir Pinheiro. O Laerte. Canta negro, chora, chora o filho, chora a terra, chora o banzo sem parar. Porque o incrível é isso, quando o Daniel fala da questão do Musicanto Vai à Escola, esta é uma das canções que sempre volta no projeto Musicanto Vai à Escola. Tem os meninos e meninas
com 12, 10, 13 anos ouvindo essa música, tentando entender e interpretar o que o cantor, o que o compositor quis dizer com essa obra, que é um soco no estômago da sociedade, né? Uma lembrança do que não pode acontecer mais, né? E os jovens acessam essa música e fazem um trabalho, apresentam para a sociedade um trabalho de uma canção que eles talvez nem saibam que circulam entre nós essas vozes. Importado sem selo marca, vendido pelos R$1000. E o interessante do Musicanto é isso, os compositores, né? A música contando uma história. E uma pesquisa muito bonita, né? Esse resgate de um momento, né? É isso que eu acho que é muito importante nessa composição e tantas outras, né? E o Americanto fazia e faz isso aí com muita propriedade. É a seriedade desse grupo de pesquisar, de analisar, de preparar. Os ensaios deles, eu que trabalhei com eles, né? Os ensaios deles são ensaios muito puxados mesmo, né? Ninguém ali deixa passar nada, né? Incrível, que show, né? Que lindo. Bom, falando em show, Fábio, me diz uma coisa, nós falamos de um espetáculo e você falou de coreografia, falou de, espera aí, teatro e tal. Conta pra nós que espetáculo vai ser esse, já que já que é La Negra e vai falar de Mercedes Sosa, né? Então, o que vocês estão preparando? Porque já deu pra sentir que não é só os artistas, os nossos intérpretes no palco cantando clássicos da voz de Mercedes Sosa. Vai além do que isso. Conta pra gente. Então, a gente está preparando aí um musical. Nós temos uma banda, né? Além da banda, a gente tem um coral de crianças, tá? Que são alunos da Profinídia, do MF Santa Maria, lá de Santo Cristo. Nós vamos ter também, então... o musical, ele faz a costura, né? A gente conta a história, a vida e obra, a trajetória da Mercedes, né? Desde o nascimento lá em Tucumã até... a passagem dela, né, em Buenos Aires, e a gente vai trazendo cenas e essas cenas são costuradas então por essas músicas que são do repertório da Mercedes, né? Não ficamos pensando apenas em composições porque ela era muito mais intérprete do que compositora, né? Mas tem muitas músicas que elas acho que ficaram conhecidas muito mais na voz dela, né? E a Mercedes era isso, ela tinha essa generosidade com a América Latina, que ela cantava música de todos os lugares, né? Então cantava em português, inclusive, como o Daniel mencionou, né? E a gente traz isso, então, para o palco, assim, essa versatilidade, né? E quando a gente pensa em novas gerações, assim, eu acho que ela traz muito isso também, porque ela tinha... eu não vou usar talento, né? Ela tinha um trabalho aí, um brilho próprio dela que ia além do palco. O Daniel fala muito sobre isso, mas eu acho que a gente vê a generosidade dela nessa troca também, de pegar um pouquinho do brilho dela e para quando ela via alguém que ela queria estar junto, ela ia lá e ela espalhava isso também. Então a gente vai ter, principalmente nos últimos anos da vida dela, assim, né? No final da carreira dela, ela vai ter parcerias musicais inesperadas, assim, também, né? Com outros estilos musicais também. Então, a gente vê como ela era realmente uma artista completa e genuína nesse olhar de cuidadoso, né? De ver o que estava ali da cultura mesmo, né? Ver que a cultura não tem fronteiras, como o Daniel mesmo falou. Então, a gente faz todo esse... Tu me fez lembrar uma coisa, o último DVD da Mercedes, gravada num estúdio em Buenos Aires, ela levou Rada, mas tem trabalho também com Shakira. E tem trabalho, agora não vou lembrar o nome dele, um rap. É o vocalista do Cache 13. É maravilhoso, é uma versão de Duerme Negrito Isso. com rap. Mas muito também bom. tem Luiz Carlos Borges, mas também tem o Negro Rada lá do Uruguai. Quer dizer, ela abraçou a arte da América Latina. Isso que é muito importante, né? Eu lembro muito bem dela em Cachoeira lá, ela puxando para o palco a Shanna Miller.
né, para fazer junto com ela uma composição. Então, é bacana. isso aí. E a Xana, que em um certo momento no Musicanto trouxe um tributo a Mercedes Sosa, né? Interpretando o repertório dela. Foi lindo também. Que bacana saber disso. E, aliás, essa conexão, né, com os, e beber na vertente de outros estilos. Hoje no Brasil a música está bem bagunçada, mas o que os artistas querem é somar a minha fama, o meu sucesso com a tua fama, o teu sucesso, para aumentar e enganjar com o maior público possível, né? Então fazem qualquer coisa nesse tal de feat, né? Que é a participação especial do passado, que a gente gostava de dizer que bacana ver o artista com aquele outro. Mas hoje tá tipo assim, se eu cantar esta coisa aqui com aquele lá, eu vou estourar. Tem um momento muito importante na carreira da Mercedes Sosa que muitas vezes a gente passa por alto. Cafrune foi um dos compositores, cantores argentinos de muita importância também. E não vou lembrar a data, mas foi Cafrune que abriu o palco para a Mercedes Sosa cantar por primeira vez em Cosquín, o festival mais importante da música latino-americana. Junto com o Festival do México, são os mais antigos e mais importantes. E foi o Cafrune que abriu o palco. O pessoal de Cosquín não queria deixar a Mercedes subir com o Cafrune. E ele abriu e disse, não, ela vai cantar ou eu não canto. E como ele tinha já uma importância muito grande dentro da música argentina, deixaram ele abrir esse espaço para aquela moça que recém começava a cantar. Que coisa linda, né? Aliás, você citou antes na tua nacionalidade, né, uruguaia. Naquele festival que você estava como jurado, teve um gaúcho uruguaio, ou um uruguaio gaúcho, né, que adotou nossa terra e que apresentou uma das canções na simplicidade, um dos clássicos quando a gente relembra o festival, o que é o querido Manolo. Manolo se apresentou trazendo Vírio Mate. E que foi a mais popular daquela edição. E é a própria representatividade disso que nós falamos anteriormente, né? O Manolo, assim como eu, somos ali da fronteira Livramento-Rivera. É uma fronteira que não tem como dividir. E, ao contrário, ela soma mesmo. E o pessoal que veio com ele, a maioria deles eram ali de Rivera. Então, e virou um clássico gaúcho, como música gaúcha, né? Eu lembro do pessoal cantando assim, maravilhado, né? E por isso que eu dizia anteriormente que quando eu volto lá para o Uruguai, me perguntam por Santa Rosa e me perguntam pelo Musicanto, né? Se estabeleceu esse laço que foi muito importante naquele momento. E o Manolo, que no Musicanto 40 anos, em 2023, o querido Gerson Lauerman, presidente da edição, convidou ele para fazer parte da comissão. Participamos de reunião, eu estava na comissão também, reunião com ele conectado conosco e dando ideias e ouvindo ideias e sugestões, e que junto com o Borges, no ano dos 40 anos, ano marcante para o festival, o ano da despedida de ambos, né? Sim. Em 2023. O grande Manolo. Bem no fim da madrugada, Vírio Mate, companheiro, vamos dar-lhe um encilhado. Assim começamos o dia, bem no fim da madrugada. Eu lembro e a gente percebe quando ouve a canção que foi gravada no palco do Centro Cívico, né? A reação do público. Lembra desse momento? Lembro assim da repercussão que teve, dos comentários, né? Logo depois que se fizeram, né? Era um momento de muita efervescência dos festivais, então o festival não acabava naquele dia, naquela hora, então continuava durante semanas, meses e vinha outro festival e continuava a repercussão de um com o outro, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente deve retomar. Eu acho que o movimento nativista, o movimento musical deve retomar esse tipo de conversa, né? Assim como nós estamos tendo
agora que se faça em todos os momentos possíveis, dentro do Musicanto, em Santa Rosa ou em outros lugares também, que se converse, se fale sobre a musicalidade. Quando tu usou o termo, a nossa música está muito bagunçada, né? Eu concordo contigo plenamente, né? Porque realmente tem muita coisa por aí que se chama de música, né? A mim me perguntam seguidamente, fulano, tu escuta tal música? Não, eu não tenho esse desprazer. E nem tenho obrigação também de escutar essas coisas. Porque o legal é que dá para trocar, ou do canal, ou do rádio, né? Da sintonia ali. A gente tem esse poder. Exato. Só que tal a massificação que se faz, que é difícil muitas vezes explicar para um aluno ou dentro de uma escola, ou mesmo no dia a dia, né? Olha, tem outras coisas que podem se escutar e que não se ouve, né? E eu acho que nós temos dever ainda de seguir discutindo e comentando, e por isso agradeço mais uma vez a tua vontade de divulgar o Musicanto e a nossa música. Sim. Aliás, Santa Rosa tem que se apropriar do festival, tem que compreender, entender a importância, porque fora dessas fronteiras a gente sente, e quem está da Comissão Central já sentiu isso todas as edições, quando vai a Porto Alegre e tem contato com músicos, sabe o quanto eles entendem a grandiosidade que é este festival. Santa Rosa precisa abraçar mais e se apropriar do nome Musicanto e dizer, é nosso o festival, né? Você falava antes de quando vai a Uruguai e ainda questionam sobre o Musicanto, e o bacana disso tudo é que nessa edição teremos um dos principais shows, né? Teremos um show internacional, porque vai atravessar a fronteira vindo do Uruguai, de uma nova geração de quem faz música de qualidade no Uruguai, né? Caterine como é que é a pronúncia? Werner. Vergnes. Deixa eu pesquisar aí. Vergnes, né? Caterine Vergnes. Ela vem no dia 7 para se apresentar em Santa Rosa, né? A música se renovando com qualidade no Uruguai, né? Perfeito. Sim, e é uma representante da fronteira também, né? Então, eu acho que essa transição entre os mais antigos e essas novas gerações é muito, muito importante mesmo, né? Eu acho que o Erlon vai estar como jurado nessa edição, não sei, ao menos. Não, jurados a gente não sabe quem vai ser, mas o Erlon tem um nome, é o nosso embaixador. Ele fez parte da triagem. Então foi isso aí que eu vi. E talvez seja, mas a gente não foi divulgado oficialmente, né? Perfeito. Porque eu lembro do Erlon lá na UFSM como aluno, foi meu aluno também lá. E quanto a gente conversava sobre essa transição, né? O Erlon, sobrinho do Luiz, do Borges, né? E eu acho que isso é muito necessário. Isso que tu levantas agora, eu acho que é muito importante mesmo, essa transição, não é? Vai estar no palco a Patrícia Prestes, a filha do Edinho, quer dizer, eu vou ter o prazer de tocar com o pai e com a filha. Exato. É uma coisa muito, muito boa mesmo. E, aliás, as histórias do Musicanto, 2020 vivíamos a pandemia do Covid, né? E o Musicanto aconteceu igual. Quando eu fui escrever sobre isso, para escrever um livro resgatando a história do Musicanto, cheguei em 2020 na edição do afastamento social, do distanciamento, né? Do distanciamento, e tivemos um Musicanto com músicos, comissão central, imprensa, dentro do centro cívico fechado, todos usando máscara. E o festival foi transmitido via as redes sociais, os canais na internet, YouTube e tal, porque vivimos a experiência das lives, né, que ficaram famosas, e o Musicanto usou dessa ferramenta também, e o festival aconteceu sem plateia, sem público. E neste festival, Patrícia e Edinho foram os
apresentadores dessa edição marcante. E eu fiz parte da triagem desse festival. Sério? Esteve como jurado? Não, na triagem? Na triagem. E impressionante que aquela edição, mesmo com a pandemia, foram cerca de 900 canções enviadas, né? Foi trabalho assim bem longo, várias e várias reuniões feitas à distância. Exato. Cada um. Nós tínhamos vou esquecer do nome dela, uma artista lá no Rio de Janeiro, o Carlos lá em Tramandaí, eu em Santa Maria, o Nando aqui Deixa eu ver se eu acho. Você fala dos jurados, né? Isso. Tá, vamos ver. Isso. Então, todos espalhados, e a gente fazia esse trabalho em várias sessões de triagem, né? Foi muito importante e foi uma experiência bem diferente mesmo. Bom, os jurados, então, Adriana Defente, Gerson Lauerman, que depois... Não, isso da final. Sim, na triagem, tá certo. Eu fui ver quem participou, mas aí, claro, houve a triagem, que foi dessa forma. Então, não esteve ali no Centro Cívico usando máscaras, né? Mas se usou essa dinâmica também, né? De que as ferramentas que nos caiu no colo para serem usadas, vamos dizer assim, no momento da pandemia, né? As conexões, né? Eu acho que foi muito importante porque foi uma forma assim de resistência, né? Quer dizer, a arte não se deixou abater. E foi muito importante, não só o Musicanto, senão tantas outras lives, né, que se faziam diuturnamente, até pela sobrevivência econômica dos músicos. Exato. Né, que naquele momento eu acho que foi uma das partes da sociedade mais afetada, não é? Sim, exato. Porque os primeiros, eles diziam isso, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar, né? Então foi impressionante. Dia desse encontrei um que disse assim, de eventos, né? E aí, correria, a gente está em todos os eventos, você está em todas, né? O querido Jonas, o fotógrafo, e faz as filmagens, fotos e tal. E daí ele disse, a gente não para, não está cansado. Ele falou, eu não me queixo do cansaço, porque quando eu quero me queixar do cansaço de muito trabalho, eu lembro de 2020. Que ele ganhava o seu dinheiro trabalhando em eventos que não existiram naquele momento, né? Então, realmente foi muito marcante, né? Bom, então estamos aí vivendo essa preparação. Quer dizer, Fernanda, vocês ontem trabalharam muito intensamente no ensaio aberto. Teve plateia assistindo e tal. E vale dizer que tá valendo a pena trabalhar nesse projeto aí, desenvolver essa proposta? Nossa, é demais, né? Assim como o nosso querido Daniel falou, eu acredito nisso, né, da gente nas trocas, sabe? Eu sou licenciada em teatro, né, pela Universidade Federal de Santa Maria, então eu tenho esse local de artista e professora também, né? E não é só fazer assim nesse local do artista, a gente se retroalimenta com a educação, né? Então, o processo, para mim, foi muito bacana. Eu retornei a Santa Rosa agora na metade do ano. Eu tinha passado 20 anos morando fora aí, entre formações e Santa Maria e tudo mais. E quando eu retorno, eu recebo esse convite, então, do Fernando Borella, né, para fazer isso. A gente abriu a comunidade, oficinas gratuitas de teatro, né? E eu comecei, então, a trabalhar com pessoas, porque eu também não sabia nem quem chamar, entende? Exato. Então, eu chamei, assim, fizemos uma chamada pelos canais oficiais do Musicanto. Estamos há 2 meses ensaiando para esse projeto, assim. E, para mim, o retorno que vem é isso que... Não é o produto, sabe? É o processo, sabe? E claro, aí o processo às vezes ele tem 8 horas de ensaio direto, corrido, né? Como foi ontem. Foi ontem, mas foi muito bonito ver a Nídia se emocionando em cena e tudo mais, a alegria das crianças de participar, também os atores adultos, assim, né? O retorno que a gente recebe e não falo num local de ego, né? Mas num local de...
as pessoas entenderem que elas também podem fazer arte, que isso é uma expressão do ser humano, que todo mundo se expressa, que todo mundo faz arte, sabe? A gente pode ter um conhecimento técnico específico em uma área ou outra, mas ninguém faz nada sozinho, né? Então, o grupo que está envolvido, assim, que está no processo comigo, além de os incansáveis voluntários do Musicanto, né? A comunidade, assim, em geral, nossa, compensa demais. E o meu sonho, já vou deixar aqui o meu sonho, né? É que a gente possa ter o Teatro Vai à Escola também, né? Junto nesse processo do Musicanto para os próximos anos, assim, porque são linguagens complementares, né? São expressões assim, e não tem teatro sem música, e não tem música sem performance. Então a gente está falando de coisas muito similares, sabe? E eu quero registrar aqui, aliás, antes de falar, deixa eu só ler aqui os comentários. A Luciane Miranda está acompanhando e escreveu em 2 momentos para nós nessa transmissão. Grande dupla, lindo trabalho e dedicação da Fernanda, vida longa ao Musicanto e toda essa galera dedicada que faz ele continuar acontecendo. Depois ela escreve, quando o assunto era Mercedes é um ícone em talento, valorização da arte e dos artistas e resistência. Parabéns pelo trabalho. Viu, Fernanda? Então é o seguinte, tem toda uma expectativa aí, né? Mas todo o teu esforço, teu empenho, eu sei que vocês contaram e precisaram de contar com apoiadores, né? Empresas, organizações que disseram sim para o projeto, porque tem que montar toda uma estrutura e tal, né? Então eu vou citar aqui elas agora: Cred Agora, Seste Senat, o Posto Vacari, o Rancho Gaúcho, o Residencial Flor do IP e deixei por último, invertendo aqui minha listinha que eu anotei, a Casa Amarela, e para agradecer a todos que abraçaram essa causa. Deixei por último a Casa Amarela porque eu quero perguntar o que é a Casa Amarela. Eu fiquei lendo assim, não é uma empresa, não é uma organização, não é um instituto, uma ONG, Casa Amarela. Fui querer pesquisar, mas eu lembro desse nome de algum lugar. O que é a Casa Amarela? Então, a Casa Amarela é um espaço de artes relativamente recente aqui na cidade, né? Ele começou com a Lu Miranda, né? A Lu, com a Carol, Lu. Exatamente. Que legal. A Lu é uma ativista em prol da cultura. Ela é uma incansável, né? Um beijo, minha querida, se você tá aí. E a Casa Amarela, então, ele é inspirado no ateliê de artes do Van Gogh, e ele quer ser um espaço para artistas poderem se encontrar. Artistas, e aí nisso a gente coloca o significado amplo, né, da expressão humana. Todos somos artistas, né? Eu trabalho na Casa Amarela com oficinas de teatro. A Lu e a Carol trabalham com oficinas de você também artes está plásticas. envolvido com esse projeto? Eu dei oficinas nas férias lá. Certo. E a gente está produzindo junto, né? A Lu e a Carol vão estar comigo no Musicanto como assistente de produção. A Carol vai ser minha maquiadora. Desse projeto. É do nossa peça. E a Lu vai trabalhar como assistente de produção. Porque, como o Morales falou, são 20 pessoas que eu tenho que administrar. Não tenho como administrar todo mundo sozinha, né? E é isso, a gente não faz nada sem os nossos apoiadores, sem os nossos parceiros artísticos. De citá-los, né? Pela importância, né, de entenderem, abraçar uma causa, né? Porque é tão difícil encontrar aquelas organizações, empresas que colocam recursos para a cultura, né? Para a arte. Para cultura, vamos ver depois, podem até apoiar outras coisas, mas aí quando se acha, tem que se destacar, né, enaltecer essa importância, né? Eu sei que o pessoal da Comissão do Resgate Histórico, que está preparando um trabalho bonito na liderança do Januário Vargas, também estão visitando, né, empresas, e eu vejo num grupo ali que eu também estou, quando há uma confirmação, a vibração que né, porque as pessoas entenderem, né, que estão dando um aval, assinando embaixo um projeto cultural, né, e que é da cidade. Exato. E esse que é diferente, até deve ter sido mais difícil convencer, né, de ter esse apoio financeiro, esse aporte como patrocínio, né, porque parte do zero, né? Exatamente. É algo que nós não estamos acostumados em Santa Rosa, né? Eu acho que isso é uma pauta super importante pra gente falar, né? Que a gente tem, por lei, uma empresa privada, ela pode destinar
até 4% do que ela paga em imposto, ela pode destinar para obras de artes ou caridade, né? Então você tem lá um valor que vai ser de 15% a 25% do seu faturamento, você vai dar para o governo de volta. Desse valor, você, empresa CNPJ, você pode dar 4% para a arte, para a educação, para fomentar esse tipo de projeto. E pessoa física, do que vai do seu imposto, né? Você pode destinar até 6%. Então, você não é que você está pagando a mais. Você já vai ter que pagar aquilo de qualquer jeito para o Estado, né? Você pode fazer essa escolha pela infame Lei Rouanet, né? Você pode destinar isso a projetos. Então, a gente também deixa aí, quem quiser fazer a colaboração, ainda estamos buscando apoiadores e patrocinadores. É fazer com que uma fatia desse bolo fique em casa mesmo, né? Você corta o atravessador, né? Exato. Bom, então, Casa Amarela, Residencial Flor do IP, Rancho Gaúcho, Posto Vacari, Sesc Senat e Cred Agora, apoiando então o espetáculo La Negra, que acontece então no dia 8 de novembro, aqui em frente ao Centro Cívico, por volta das 17 horas. Isso? Pontualmente às 17 horas estaremos no palco. Então cheguem ali pelas 4h30, aproveitem o espaço, vai estar uma feira linda de cultura, né? Exato. Vai estar o dia inteiro acontecendo, vai ter várias banquinhas de comida também, vai ter muita coisa bacana, tá, gente? Fernanda, foi um prazer te receber, aliás, primeira vez no meu programa aqui, e em breve você volta pra gente falar de cultura, depois do projeto, depois do Musicanto, porque e falar um pouquinho, já que agora eu vi que você também é da Casa Amarela, ou tem alguma relação lá, pra gente falar desse projeto, porque eu fui pesquisar enquanto você falava aqui, e sim, é uma Casa Amarela, então eu quero saber um pouco mais sobre essa iniciativa aí, né? E Daniel, que maravilha, que foi uma manhã de felicidade ter você aqui comigo no painel FEMA. A minha felicidade é muito grande de voltar a Santa Rosa, voltar por motivo do Musicanto e encontrar esse espaço aqui para podermos conversar sobre cultura. Quando a Fernanda levanta essa questão de investimento e não gasto em cultura, eu acho que essa é um dos preconceitos que a gente tem que derrubar definitivamente, né? Quando a gente investe em cultura, é muito mais importante do que simplesmente um projeto. Ele vai perpetuar a nossa própria identidade. Isso eu acho que é imensurável, assim, a colaboração que possa se fazer. E mais uma vez, muito, muito obrigado por nos receber aqui, por abrir esse espaço. Parabéns pelo teu espaço aqui no sábado de manhã, nós podermos falar de cultura. Muito bem. 7 anos no ar, painel FEMA aqui pela FEMA FM, e é um prazer destinar espaços como esse para quem gosta de ter o rádio como companhia nas manhãs de sábado. Um grande abraço, e a gente vai deixar um trechinho aqui, porque o Face vai cortar, eu sei das regras, viu, Facebook, tá? Estamos aí ao vivo também. Mercedes Sosa, Gracias a la vida. Já voltamos com o quadro Inquietações. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.